As declarações absurdas e inaceitáveis de Bolsonaro são parte de um projeto autoritário de poder. Eu me chamo Nadson, sou historiador e esse é o canal de vídeos e podcasts Percepção Política. Bem, eu costumo enumerar 4 pontos que levam Bolsonaro a falar tanta estupidez, violência, discurso de ódio e toda sorte de besteira de um modo geral. Esse primeiro ponto, dos 4 que nós vamos enumerar aqui, ele gira em torno de disfarçar a ignorância e a ausência de um projeto de nação dele. Bolsonaro é um sujeito ignorante, que detesta a ciência, detesta dados, detesta conhecimento, tem uma capacidade muito pequena de pensar em abstrato, ou quase nula de pensar em abstrato. É um sujeito curto, grosseiro, ignorante da pior espécie. Logo, como ele não é mais um deputado do baixo clero que foge da mídia quando é conveniente e aparece na mídia ao seu bel oportunismo, agora ele tem que estar dando explicações para a mídia porque ele é o presidente da República, logo ele precisa disfarçar sua ignorância e seu projeto de nação. Então ele fica com essas frases e isso disfarça a ignorância dele. Logo, se percebe que Bolsonaro quer destruir tudo aquilo que a mentalidade rasa, baixa e rasteira dele não consegue compreender. Um segundo ponto que a gente pode falar, que leva o Bolsonaro a dizer essas frases ridículas, que choca todo mundo civilizado, é que, com isso, ele agita uma militância de extrema-direita, olavista, barulhenta, que vai para as redes sociais, convoca manifestação para fechar o STF, o Congresso, que não tem o mínimo de apreço pelo Estado Democrático de Direito. Essa militância de extrema-direita, ela se excita, ela se agita com essas frases de ódio, porque aí a gente tem que lembrar que o eleitorado do Bolsonaro ele está dividido em 3. Entre os que já estão arrependidos e falam abertamente que estão arrependidos, entre os que estão calados, quietos, e entre um núcleo duro de idiotas que se identificam com o ódio e relincham de pé para todas as barbaridades que Bolsonaro fala. Logo, esse núcleo duro, barulhento, que aí alguns especialistas vão falar que é 15%, outros vão falar que é 20%, outros vão falar que é 25%. O fato é, esse núcleo duro que gira em torno de entre 15% e 25% do eleitorado dele, é barulhento e se excita com aquilo que ele diz. Então esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto que a gente pode falar é que essas declarações polêmicas, elas servem de cortina de fumaça para as perversidades momentâneas que o Bolsonaro faz. Desregulamentações do Estado, fim da participação da sociedade civil no governo, desmonte de um modo geral. Enquanto ele vai fazendo essas pautas polêmicas, falando essas polêmicas, o ministro, em especial Paulo Guedes, toca essas perversidades a nível econômico e ninguém sequer comenta. Ou se comenta muito pouco, porque ele acaba pautando o debate em cima das besteiras que ele fala. Uma outra questão, que é a quarta, e eu acho essa uma das mais importantes, não exclui a importância de nenhuma das anteriores, mas eu acho que essa quarta questão é a questão-chave para ele. Ele quer destruir as instituições. Ele quer desacreditar, descredibilizar as instituições. E qual o interesse desse canalha em descredibilizar as instituições? O interesse dele é que, descredibilizando as instituições, ele consegue deixá-las em ruínas, e aí é por isso que ele descredibiliza o INPE, inclusive ele demitiu o chefe do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mede com precisão o desmatamento da Amazônia. É por isso que ele ataca os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre o desemprego, dentre tantos outros dados que o IBGE levanta. É por isso que ele descredibiliza a pesquisa de droga da Fiocruz. É por isso que ele descredibiliza a universidade, porque o interesse dele é destruir as instituições,
para, em cima das ruínas delas, essas instituições descredibilizadas, ele colocar gente aparelhada ao projeto neofascista dele e erguer esse projeto neofascista em cima da ruína das instituições. E aí, apontado esses 4 pontos que levam Bolsonaro a falar tanta estupidez, é necessário que a gente diga que uma aberração como o Bolsonaro um acidente histórico-político como o Bolsonaro ele só é possível por culpa do judiciário. Porque, primeiro, que se nós tivéssemos um judiciário sério, o Bolsonaro nem candidato ele teria sido. Ora, veja comigo, o Bolsonaro já fez apologia à tortura, ele já cometeu crime de racismo, ele já fez incitação ao estupro, ele já sugeriu que os fazendeiros fuzilassem os indígenas e os membros do MST. Ele já sugeriu fuzilar o FHC. Ele defende pena de morte. Tudo isso que ele fala é crime. Se nós vivêssemos numa democracia séria, ele teria sido, de cara, impedido de participar do processo eleitoral para presidente. Aliás, eu vou mais. Se nós tivéssemos um judiciário sério, ele não teria sido nem vereador durante 2 anos e nem deputado federal durante 28, porque ele passou o tempo inteiro durante a carreira dele, inexpressiva dele, destilando ódio contra minorias que já são historicamente esmagadas nesse país. Bem, é isso. E se você gostar das nossas reflexões, se inscreva no nosso canal, deixe like no vídeo e ative as notificações para receber o nosso material.